A paz do Senhor, meu nome é Felipe Stort e você está aqui no meu escritório para juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2021, que tem por título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós estudaremos a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Tanto o ministério do profeta Elias quanto o de Eliseu, seu sucessor, foram marcados por grandes milagres. Tendo por base o ministério de Eliseu, neste domingo veremos como Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. O primeiro tópico da nossa lição traz por título Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Esse episódio está relatado no segundo livro dos reis, o capítulo 3. Calma. Eu esqueci de falar com você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta o que você achou da lição. Tem alguma dúvida? Tem algum ponto que você não entendeu? Alguma sugestão, como melhorar? Fique à vontade, tá? E compartilha com seus amigos aí, vai ser muito bom. Deixo aqui um aviso para os professores que leiam na íntegra todo o texto do segundo livro dos reis, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, para que vocês possam ter uma boa compreensão para a aula deste domingo. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro tópico. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O primeiro ponto fala dos reis bons e maus. A infidelidade da nação de Israel causou a divisão no reino. Com a divisão feita, alguns poucos reis do sul foram bons, enquanto todos os reis do norte foram maus. Isso porque, para os reis do norte, deixar o povo ir a Judá, adorar a Deus, poderia custar o trono deles. Pode-se observar, então, que não passava, ou que tudo isso não passava de um pecado político. Né? Vocês devem lembrar que a nação estava dividida e que, por conta disso, Jeroboão, primeiro rei do norte, ele construiu 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, para que o povo de Israel ou do reino do norte não fosse a Jerusalém adorar. Dessa maneira, eles poderiam adorar mesmo na região norte. Claro que a preocupação dele era que o povo de Israel, do reino do norte, se voltasse para Judá. Então, era uma causa política. Pode-se observar, então, que não passava de um pecado político, como nós falamos. O termo comum usado pelo escritor do livro de Reis é dizer que o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. No entanto, essa expressão nada tem a ver com a capacidade administrativa desse tal rei, e sim a sua fidelidade para com Deus. Perceba, então, que a questão não era de cunho administrativo, de cunho político. O rei era mau, não porque ele governava mal estrategicamente, politicamente falando, muito pelo contrário. A reprovação do Senhor se dava porque aquele rei era infiel, era um rei que promovia um culto idólatra, e essa era a razão porque os reis do norte, todos eles, e muitos também dos reis do sul, foram considerados reis maus. Portanto, nós aprendemos que a nossa aprovação ou reprovação não depende dos nossos feitos, e sim da nossa fidelidade. Certamente, alguns reis tidos como maus perante os olhos do Senhor
foram grandes administradores, porém foram infiéis e promoveram a falsa religião em Israel. Em nosso tempo não é diferente. Vejamos, existem pregadores que promovem a falsa religião do culto da prosperidade, da mensagem da prosperidade, aqueles que fazem do púlpito um balcão de negócios, de seus ouvintes mero clientes e da mensagem um mero produto a ser vendido para quem quer que a compre. A teologia da prosperidade tem sido um câncer em nossas igrejas e certamente a doutrina da prosperidade leva a igreja à ruína espiritual, não temos dúvidas disso. Outros, pensamos também em crentes legalistas que promovem falsa religião. O crente legalista é aquele que acha que a santidade está baseado em deveres, em obrigações, em leis. Pessoas que pregam um falso evangelho, um evangelho não baseado na graça de Deus, mas um evangelho baseado em obras, dizendo não toques, não comam, né? São essas pessoas que promovem a falsa religião. Além disso, podemos pensar em mensagens que afagam o ego e não estão concentradas na cruz do Calvário. Essas também promovem uma falsa religião. Toda palavra, toda mensagem, toda razão de ser, ela tem que estar voltada para o Evangelho, ela tem que estar voltada para a mensagem da cruz de Cristo. Seja como for, você que é professor de escola dominical, você que é pregador, você deve pensar sempre como é que a sua mensagem, não importa o texto bíblico que você está pregando, como é que esta mensagem ela vai de encontro à cruz do Calvário. Então, esse tipo de mensagem agrada ao Senhor, mas mensagens que apenas afagam o ego, dizendo apenas palavras de bênção, não denunciando o pecado, promovendo aquilo que um grande escritor chama de graça barata, uma graça que não promove a santidade, que apenas busca os seus próprios interesses. Certamente, esse tipo de pessoa, esse tipo de mensagem promove a falsa religião. Então, não importa a fama que construamos. Se não formos fiéis ao Senhor, nós seremos reprovados. Não importa se somos pregadores eloquentes, se somos bons professores de escola dominical aos olhos daqueles que nos ouvem, se nós não formos fiéis ao Senhor, não só no ensinamento da palavra, mas também na vivência diária da palavra de Deus, nós seremos e correremos o risco de ser reprovados pelo Senhor. O segundo ponto trata-se sobre os três reis que vão à guerra contra os moabitas. Nos tempos antigos, muitos reis pagavam tributos a outros para evitar um conflito armado. Por isso, Mesa, rei dos moabitas, pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Versículo de número 4. Achando a ocasião oportuna, isto é, a subida do novo rei ao trono de Israel, para acabar com o alto fardo imposto, o rei dos moabitas se rebelou. É bom que os irmãos saibam, né? Jorão mal tinha acabado de subir ao trono de Israel. Jorão, que era irmão do mau rei Acasias. Acasias não deixou filhos, não deixou descendência, então o seu irmão assume o trono depois de sua morte. Lembre-se da aula anterior, onde o profeta Eliseu, ou melhor, o profeta Elias, pronuncia a morte do rei Acasias quando ele vai consultar Baal-zebub, né? Então ele morre e Jorão se estabelece agora como rei. E Mesa, o rei dos moabitas, vê uma ocasião oportuna para se livrar do alto fardo que ele tinha de pagar os altos impostos. Como eu disse,
nos tempos antigos, muitos reis pagavam altos impostos para que nações vizinhas ou mais distantes não se rebelassem, não entrassem num conflito armado contra o seu povo. A exemplo disso, Judá pagou um alto tributo também, se não me foge a memória, ao rei da Assíria, para que a Síria não entrasse num conflito armado contra Judá, quando esta era uma superpotência. Então, o rei de Israel, Jorão, o que ele faz? Ele se une a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom, que na época era um rei vassalo de Josafá. Ele estava ali como uma espécie de escravo realmente de Josafá. Se você tiver em casa um atlas bíblico para consultar, eu vou ver se eu deixo aqui no texto uma imagem deste feito. Você vai ver que Israel, o reino do norte, o reino do sul, e logo do lado está Edom e também Moabe. Então, Edom, o rei de Edom era um vassalo de Josafá. Mas juntos, 3 reis, relembrando, Jorão, rei do norte, Josafá, rei do sul, e o rei de Edom, o qual não é dito o seu nome, os 3 intentam atacar Moabe por Edom, ao sul de Moabe. Jorão, muito embora tenha tirado a coluna de Baal, você encontra essa informação no versículo de número 2, deste mesmo capítulo, Jorão ele foi um mau rei, porque continuou no pecado de Jeroboão, ou seja, continuou ensinando aos filhos de Israel a adorarem aos bezerros que foram construídos em Dan e em Betel. Em 1868, houve uma descoberta arqueológica que pode confirmar a opressão de Israel contra os moabitas. Essa descoberta ficou conhecida como a Pedra Moabita. Nela, ou nessa pedra, contém a admissão de que Onri e seu filho haviam humilhado Moabe durante 40 anos. Agora veja, Josafá, que foi um rei aprovado pelo Senhor, ele não foi isento de erros. Alguns dos seus erros foram as suas alianças, que muitas vezes foram reprovadas. Vejamos, lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 38, nós lemos que Josafá fez aliança com Acabe e foi repreendido pelo profeta do Senhor. Lemos também, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, do 18 ao 26, que Josafá casou o seu filho com a princesa Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel. Aliás, isso é matéria talvez de uma próxima aula, de uma outra oportunidade, o que causou um prejuízo enorme para a nação de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 35 ao 37, Josafá faz aliança com Acasias e foi novamente repreendido pelo Senhor. Josafá foi muito político nesse termo, usando de estratégia para ficar em paz com a nação idólatra do norte, que é a nação de Israel. Ele acaba conseguindo seu intento, porém as suas alianças não foram alianças corretas, não foi aliança que Deus aprovou, mas, no geral, quando ele é colocado na balança, os seus feitos bondosos pendem favoravelmente. Então eu quero dizer para você que aquele que serve ao Senhor, ele deve ter cuidado com as alianças que faz. O crente, ele deve aproveitar o seu tempo para evangelizar quem quer que seja, não importando o seu status social, a sua profissão, o seu modo de vida e etc. Mas o servo do Senhor jamais deve fazer alianças com os mundanos. Fuja daqueles que te pode afastar de Deus. Não compactue com mundanos. Você pregue a palavra do Senhor, evangelize, mas não se misture para que eles não o carreguem para o lado
sombrio, o qual é o lado que nós não queremos estar. Tenha cuidado e não se associe, não faça alianças com aqueles que nada têm a ver ou que compromisso algum tem com a palavra do Senhor. Terceiro ponto, a predição de Eliseu se cumpriu. Para enfrentar os moabitas, os exércitos tiveram que marchar durante 7 dias, versículo de número 9. Isso causou um cansaço enorme, além de grande sede. Sabendo ser culpado de idolatria, o perverso rei israelita disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe, culpando assim ao Senhor. Mas o exemplar rei de Judá interveio dizendo: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Naquele tempo era comum que um profeta acompanhasse o exército para a guerra. E lá estava Eliseu, o servo de Elias. Aliás, o nosso texto áureo vai dizer, ou melhor, não o texto áureo, mas a nossa leitura bíblica em classe vai dizer que Elias deitava água, ou melhor, Eliseu, deixe-me ler aqui para não errar. Versículo de número 11, segundo Reis, capítulo 3. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Perceba, então, que esta palavra ou esta expressão significa simplesmente que Eliseu servia a Elias. Então, ali estava Eliseu, provavelmente junto com aquele exército, marchando, certamente amando do Senhor, né? E quando Josafá ele faz essa pergunta, o rei de Israel, ao saber que Eliseu estava ali entre eles, ele chega perto de Eliseu e questiona, né? Pergunta, tenta consultar ao Senhor. A princípio, o profeta do Senhor se recusou a falar com Jorão, dizendo que ele fosse consultar os profetas de Baal. Mas o rei se negou, dizendo que tinha de consultar ao Senhor, pois ele era o culpado de tal situação. Ainda que Eliseu não quisesse atender ao pedido de Jorão, todavia, em respeito a Josafá, o profeta do Senhor disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. A profecia de Eliseu se cumpriu no dia seguinte. Provavelmente, Deus fez chover nos lugares altos de Edom, e a chuva correu para os vales e fez grandes poças nas cisternas cavadas. Pela manhã, enquanto o sol saía e refletia no leito de arenito, uma espécie de rocha resultante da decomposição de areias, os moabitas pensaram que se tratava de sangue dos exércitos que lutaram entre si. Então, os moabitas foram saquear os despojos e os israelitas os atacaram. Assim como Eliseu foi usado pelo Senhor, Deus continua hoje operando através dos seus servos fiéis. Deus não fez maravilhas apenas no passado. Ele ainda as faz no presente. Tudo o que precisamos é ter fé e obedecer aos comandos do Senhor. Jesus disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus, queridos, é o mesmo ontem, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, o Senhor Jesus é o mesmo hoje, o Senhor Jesus é o mesmo eternamente. Deus continua operando através dos seus servos fiéis. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos como Deus operou por meio de Eliseu, dando livramento a 3 reis e seus exércitos. Vamos ver agora como o servo do Senhor foi usado milagrosamente para aumentar o azeite da viúva de um profeta. Então, passamos agora ao tópico de número 2, o qual está relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. E o tópico é: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aqui, os irmãos devem tomar cuidado para não se confundirem, ou para não confundir esta viúva com a viúva de Sarepta. São pessoas diferentes, tá bom? Inclusive, houve um erro na nossa lição, onde está dizendo que o objetivo específico do tópico 2, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui onde está meu dedo. Não sei se está claro aí. Opa! Está dizendo aí, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Está errado aí, viu, irmãos? Não é a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta é outro episódio, nada tem a ver com esse. Agora vamos falar da viúva de um dos filhos dos profetas, de um dos discípulos dos profetas. O primeiro ponto fala da situação das viúvas em Israel. De acordo com o novo dicionário da Bíblia de John Davis, a palavra viúva no hebraico almaná pode ser traduzida também como silenciosa. E, de fato, as viúvas eram como pessoas que não tinham voz na sociedade. O novo dicionário de teologia e exegese do Antigo Testamento, de William Van Gemeren, lança luz ao assunto quando diz que a viúva israelita não tinha direito de sucessão na herança do seu último marido. Os herdeiros de um homem morto eram, em sequência, filhos, filhas, irmãos, tios, parentes mais próximos. A viúva não é mencionada, conforme nós vemos lá no livro de Números, capítulo 27, do 8 ao 11. Sendo assim, as viúvas viviam basicamente da caridade e, quando ninguém as acudissem, elas tomavam dinheiro emprestado. Neste contexto, a viúva de um profeta, que embora nós não saibamos o nome, o texto sagrado não diz quem é este profeta, mas Flávio Joséfo alega que é Obadias, aquele mesmo que escondeu os 100 profetas do Senhor para não serem mortos por Jezabel. Mas nós acreditamos que isso é pouco provável, uma vez que este Obadias era servo do rei Acabe, e não um dos filhos dos profetas. Bom, seja como for, esta viúva, vendo-se endividada, pediu auxílio a Eliseu, pois temia que seus filhos fossem vendidos como escravos para saldar sua vida, embora, segundo o livro de Levítico, um israelita não pudesse tomar outro como escravo. Mas vale sempre ressaltar que o reino do norte não estava seguindo a lei do Senhor. Então veja que situação dramática. Uma viúva totalmente desamparada, filha de um dos filhos dos profetas. Agora ela se encontra numa situação desesperada, com medo de que seus filhos sejam vendidos como escravos. Conforme lemos, o israelita não poderia escravizar um irmão, né? Ou seja, não poderia escravizar outro israelita, mas a nação vivia momentos de impiedade. Sendo assim, ela ficou com esse medo realmente dos seus credores, né?
Isso me faz pensar que nós devemos olhar para os necessitados com um olhar de compaixão, lembrando-se que servir-lhes é um meio de glorificar a Deus. Em Provérbios está escrito: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Você já deve ter ouvido um ditado mais ou menos assim, né? Quem dá aos pobres, a Deus empresta, alguma coisa assim. Mas existe um versículo bíblico muito parecido. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Provérbios 19, 17. Eu costumo dizer que a melhor forma de nós servirmos a Deus é servindo o nosso próximo. Ora, não foi assim que o próprio Deus encarnado fez servindo-nos? Então, sirvamos ao necessitado. Segundo ponto, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Como bem disse Warren Wiersbe, com frequência, Deus parte daquilo que já temos. Moisés tinha em mãos um bordão e Deus usou esse instrumento para realizar grandes coisas. Pedro e seus companheiros tinham em mãos suas redes de pescar. E o menino tinha alguns pães e peixes. Tudo que a pobre viúva tinha era um pouco de azeite numa botija. Mas no que se refere a Deus, um pouco pode ser muito. Depois de ouvir o relato da mulher, Eliseu se pergunta: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. O profeta, ele não fez pouco caso da necessitada. Ele não a menosprezou. Antes, ao contrário, perguntou qual era a sua necessidade. A mulher tinha pouco, ela tinha apenas uma vasilha com azeite. E o profeta mandou que ela pegasse vasilhas emprestadas, quantas pudesse, e o milagre então foi realizado. Ela pegou do azeite que tinha, foi enchendo as vasilhas que pegou emprestada, e quando não havia mais vasilhas, é que o milagre cessou. A partir daí, o profeta mandou que ela vendesse o azeite para pagar a dívida e vivesse do restante. Olha que coisa maravilhosa. Deus ali, então, operando através de Eliseu, o grande milagre. O que é que você tem? Olha, eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite e mais nada. Então, pegue vasilhas emprestadas. Entra para dentro do teu quarto, entra para o teu aposento, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos e começa a colocar a sua fé em ação. Derrame o azeite nas vasilhas emprestadas. E o texto vai dizer que quando acabaram-se as vasilhas, é que o azeite se findou. Perceba, queridos, que Deus não é o gênio da lâmpada que concede desejos. Ele dá a solução e te manda correr atrás do prejuízo. Veja, Deus não fez dinheiro cair na conta da viúva. Desculpa aí o vício da linguagem, né? Claro que não havia conta naquela época. Né? Isso é chamado de anacronismo, mas me permita, Deus não fez cair dinheiro na conta dela. Deus não saldou a dívida da mulher. Antes, o Senhor fez o azeite multiplicar. E depois que o azeite multiplicou, e a viúva foi contar para Eliseu que o milagre havia acontecido, então Eliseu disse: olha, vai e vende o azeite, paga a sua dívida e vive do que sobrar. E aquela mulher passou por aquele momento de grande dificuldade e de grande fome, sendo sustentada por aquele milagre. Mas ela que teve que correr atrás do prejuízo, ela que teve que vender o azeite, ela teve que pôr a mão na obra. Né? Há pessoas que fazem campanhas de oração para que Deus abra uma porta de emprego, mas não querem sair para entregar currículo. Aí não tem jeito, irmãos. Ore a Deus, mas comece a agir, comece a fazer, e Deus vai prosperar no caminho, vai prosperar a sua vida. Então, Deus não dá nada de mão beijada, irmãos. Deus não pagou, não quitou a dívida da mulher. Deus deu à mulher um emprego.
não é verdade? Então, a única dívida que Deus realmente quitou, que realmente Deus pagou por nós, foi a dívida que ele pagou na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. E Paulo vai dizer que aquela dívida, ela foi rasgada, ela foi pregada ali na cruz do Calvário, a dívida que era contra nós, ela foi paga. Está pago. Esse episódio mostra que Deus se compadece dos necessitados. Leia Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 e aprenda essa verdade. Terceiro ponto, fé, obediência e família unida. Os detalhes, como não poderia ser diferente, chamam-nos a atenção. Eliseu disse à mulher: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Versículo 4. Olha os detalhes aí. E nós aprendemos nesses detalhes, nessa ordenança de Eliseu à mulher, nós aprendemos 4 fatos relevantes. Em primeiro lugar, Deus age em meio à fé. A viúva não devia duvidar daquilo que estava ouvindo. Ainda que fosse improvável e ilógico pedir todas aquelas vasilhas e colocar o pouco azeite que tinha sobre elas, a mulher apenas creu. Se nós queremos receber de Deus dádivas, devemos crer sem questionar. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus age quando seus filhos são obedientes. Além da fé, a mulher precisou obedecer às ordens do profeta. Há bênçãos que vêm acompanhada da obediência. Não adianta inovar, não adianta fazer diferente. Não era para ir lá e fabricar vasilha de barro. Não era para pegar dinheiro emprestado e comprar vasilha. Não. A ordem era para pedir emprestado. Como foi que a mulher pediu? Como ela argumentou? Isso nós não sabemos. Pode ter sido uma situação inusitada e talvez até engraçada. Mas eu sei que ela obedeceu a palavra do profeta. Da mesma maneira, quando obedecemos a palavra de Deus, nós também recebemos bênção. Em terceiro lugar, nós aprendemos que os feitos do Senhor devem engrandecer o nome dele e não daquele que o recebe. O milagre veio sobre a vida da mulher e dos seus filhos, mas ela e seus filhos não ficaram famosos por isso. Ninguém viu o feito do Senhor. A mulher teve que fechar a porta da casa e colocar seus filhos para dentro. Testemunhos de milagres e bênçãos podem e devem ser contados, mas desde que não promovam o recebedor e sim o doador. Tem gente que se autopromove através de um milagre recebido, né? Paulo demorou 14 anos para contar que foi até o terceiro céu, e mesmo assim porque foi obrigado. Mas tem gente que quer a glória para si, se acha tão especial de ter recebido aquele milagre, que acaba usurpando a glória de Deus, e Deus não se agrada disso. Milagres, os feitos do Senhor, devem engrandecer o nome dele e não o nosso nome. Por fim, aprendemos também que uma família unida é o local em que Deus se agrada para realizar seus feitos. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Não à toa, Deus disse que faria uma companheira para o homem, porque não era bom que ele ficasse só. Podemos e devemos ter uma família unida e que serve ao Senhor. Mas não podemos nos esquecer também da nossa família espiritual, a nossa comunidade cristã, a nossa igreja onde nós congregamos. É ali o local ideal para Deus realizar e fazer maravilhas. Quantas e quantas maravilhas o Senhor não operou através das vigílias em portas fechadas. O Senhor continua abençoando uma família unida. Não despreze a união com os irmãos na sua igreja, porque ali é fonte de bênçãos e milagres para a sua vida. Vimos então que, em primeiro lugar, dos feitos de Eliseu, e lembre-se que o nosso ponto central vai
tratar dessa questão de que Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Então, nós estamos vendo que o ministério de Eliseu foi marcado por milagres, não só por esses relatados, mas hoje damos atenção especial, em primeiro lugar, para o milagre onde ele salva 3 reis na guerra, e agora vimos por fim, ou por último agora, o milagre dele aumentando o azeite da viúva. Mas ainda, o nosso comentarista, pastor Cleito Pomerin, ele nos notifica de mais um milagre. Então, o tópico 3 diz a morte que havia na panela. Vamos tratar agora de 2º livro dos Reis, capítulo 4, do versículos 38 ao 41. Primeiro ponto, a escola de profetas. A escola de profetas, ao que tudo indica, era um local onde os profetas aprendiam a palavra do Senhor, sendo uma espécie de seminário teológico, mas não apenas isso. Este local era onde estes profetas se consagravam a Deus e resistiam face à apostasia em Israel. A escola de profetas foi organizada pelo profeta Samuel e consolidada por Elias e Eliseu em Gilgal, Betel e em Jericó. Então perceba, os profetas dos tempos bíblicos não apenas eram inspirados pelo Senhor e proferiam ali a palavra do Senhor apenas. Eles eram capacitados também teologicamente, biblicamente eles eram capacitados. Não era como os profetas que querem apenas chegar no culto, entregar revelações e profecias, mas eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, pessoas que tinham muita intimidade com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Todo discípulo de Cristo, ele deve procurar se aperfeiçoar. Hoje não existem mais profetas nos moldes do Antigo Testamento, mas há aqueles que são usados nos dons, o que inclui a profecia. Em nossos dias, muitos desses homens e mulheres de Deus não estão se preocupando em valorizar o ensino da palavra do Senhor. Muitos até são chamados de profetas, mas nem sequer participam regularmente da escola bíblica dominical ou do culto de ensino. É uma lástima, uma dura realidade que precisa ser mudada. Paulo disse, busque os melhores dons, né? Mas principalmente o de profecia, o de profetizar. E eu quero acrescentar, não a palavra do Senhor, mas aquilo que a palavra já nos ensina. Você que busca os dons, busque se aprimorar na palavra de Deus também. Nunca deixe de buscar os dons, mas nunca deixe também de buscar na palavra de Deus, de crescer na palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, pois Deus tem bênçãos para nós e Deus quer usar aqueles que procuram se aperfeiçoar também no conhecimento bíblico e teológico. Segundo tópico, ou segundo subtópico, a morte na panela. Quando havia fome na guerra, versículo 38 vai falar sobre isso, Eliseu vai a Gilgal, na escola dos profetas, conforme vimos, e nós vemos no Antigo Testamento que a fome fazia parte da maldição divina caso o povo fosse infiel. Prova disso está lá em Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio 28, versículos 18, 23 e 24. O povo estava agora debaixo da ira de Deus, mas aos servos fiéis o socorro veio. Ao chegar em Gilgal, o profeta Eliseu ordenou que um dos discípulos dos profetas buscasse ervas para que um caldo pudesse ser feito. Mesmo com a boa intenção, esse discípulo apanhou uma parra brava, que outras versões chamam de trepadeira silvestre. Essa planta produz um fruto amarelo, venenoso, conhecido como colossíntida, também chamado de maçã de Sodoma,
que pode ser fatal. Depois que os homens comeram do caldo, alguém gritou: "Homem de Deus, a morte na panela!" Não se sabe como eles descobriram isso, né? Como eles descobriram que havia morte na panela? Será que alguém ali conhecia aquela planta? Será que é pela aparência? Será que é pelo gosto? Uma vez que o versículo diz que eles comeram, deixe eu averiguar aqui para os irmãos. Versículo 40, assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, aí alguém grita que tem morte na panela, depois que comeu, né? Warren Wiersbe supõe que eles sentiram dor no estômago e náuseas, ou que talvez tenha sido gosto amargo na panela. Bom, seja como for, o homem de Deus colocou um bocado de farinha e Deus realizou o milagre neutralizando o efeito do veneno. Obviamente que não foi a ação da farinha, mas sim o milagre de Deus ali que foi operado naquele momento através da fé do homem de Deus. Por isso, irmãos, quem permanece fiel à palavra de Deus, permanece sob os cuidados dele. Veja o que o salmista diz no Salmo de número 33, versos 18 e 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar a sua alma na morte ou da morte e para os conservar vivos na fome. Anota aí essa referência, Salmo 33, versículo 18 e 19. Ainda que situações adversas apareçam à nossa frente, se permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra, o Senhor cuidará de nós. Assim como o Senhor realizou milagres por meio de Eliseu, muitos crentes fiéis são usados como instrumentos de milagres. Devemos buscar imitar o exemplo de Eliseu em sua fidelidade ao Senhor e em sua fé para cumprir a missão que de nós é requerida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula no domingo. Se você é aluno, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus.